Tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar para você, te dar 7 dicas do que não fazer na hora de produzir um texto. Quando a gente começa a escrever, a gente se deixa levar, a gente vai escrevendo e tem horas que a gente acaba nem tomando alguns cuidados. E esses cuidados, eles são muito importantes e vão interferir na qualidade do seu texto. Então eu vou te dar 7 dicas para produzir um texto ainda melhor, tá? E essas dicas, elas são do que não fazer na hora de produzir esse texto. Então vamos para a primeira dica, que é repetir a mesma palavra muitas vezes. Às vezes a gente começa a escrever e vai repetindo a mesma palavra. Então é preciso tomar um certo cuidado. Você pode repetir a palavra no decorrer do texto, mas é preciso tomar cuidado para não repetir ela várias vezes no mesmo parágrafo e evitar que essa repetição aconteça muito próxima, porque senão a leitura fica muito enjoada, acaba ficando uma leitura chata. A segunda dica é evitar o uso de abreviaturas, né? Tomar cuidado com o excesso. Nem todo mundo conhece as abreviaturas, vai conseguir ali ler o seu texto e compreender se você estiver fazendo uso dessas abreviaturas. Então toma bastante cuidado. É muito comum a gente ver alguns textos na internet que usam em quase todo o parágrafo abreviaturas e acaba dificultando a compreensão, né? A terceira dica do que não fazer é utilizar os estrangeirismos. O que são os estrangeirismos? É o uso de palavras de outras línguas, inglês, espanhol, francês. Existem muitas palavras, né, muitos estrangeirismos que vieram da língua inglesa e que foram aportuguesados. Muitas pessoas conhecem, outras não conhecem. Então toma cuidado na hora de utilizar, tá? Se você conhecer de verdade a palavra, esse estrangeirismo, tudo bem, usa, mas se você tem dúvidas sobre o que ele significa, qual vai ser o sentido dele dentro do seu texto, é melhor não usar, toma bastante cuidado, tá? A quarta dica é forçar a barra no gerundismo, né? O gerundismo são aquelas palavras que terminam em NDO, fazendo, vivendo, falando, filmando. Toma cuidado, tá? Porque acaba ficando uma leitura também enjoada, chata e torna o seu texto muito complicado de ler. A quinta dica é abusar das citações. Quando você está escrevendo, você está falando com a sua opinião, é a sua linguagem, a sua forma de expressar o seu sentimento ou de passar a informação. Então cuidado, porque às vezes você usa muitas citações no seu texto e isso acaba descaracterizando um pouco, porque você está usando falas, frases de outros autores, de outras pessoas e vão interferir na sua opinião. Vai ter mais informação de outras pessoas do que a sua própria opinião dentro do texto. Então toma bastante cuidado. Você pode sim usar citação, tá? Até porque o uso de citação ajuda a fortalecer o texto, a melhorar a credibilidade dele, mas se você começar a abusar, se torna prejudicial. A sexta dica é evitar a poetização. O que é a poetização? É a repetição da terminação das palavras. Às vezes você tem várias palavras que terminam da mesma forma. Fazer, comer, beber. Isso fica chato na hora de ler. Se você está escrevendo um texto que não é uma poesia ou um poema, não tem por que você criar rimas, né, dentro das suas frases, dos seus parágrafos. Então, bastante cuidado, né? Na hora de você escrever, lê 1, 2, 3 vezes depois de concluído, para ver se você não pode substituir uma palavra ou outra e reduzir esse volume de poetização, de repetição de palavras que tenham a mesma terminação. E por fim, a sétima dica que eu quero te dar é utilizar palavras ou expressões que você não conheça. Evita fazer isso, evita utilizar palavras desconhecidas ou expressões que você não conhece, que você não tem o domínio. Assim como no caso dos estrangeirismos, que se você não conhece, melhor não utilizar. No caso das palavras e das expressões na língua portuguesa, é a mesma coisa, aplica-se o mesmo conceito. Se você não conhece a palavra, não consegue entender bem qual vai ser o sentido dela no contexto
né, da sua opinião, do seu parágrafo, do seu texto de um modo geral, é melhor você não usar, porque pode ser que elas gerem interpretações variadas, tá? Cada pessoa interpretar de um jeito, então toma bastante cuidado com o uso de palavras que você não conhece. Se você tem dúvidas sobre o uso de uma palavra, pesquisa no dicionário. Você pode usar um dicionário de sinônimos, tá? Que vai te ajudar, mas na dúvida é melhor você não usar a palavra ou expressão, tá? Se você tiver dúvida ou conhecer. Isso vai ajudar muito no seu texto, ok? Essas foram as 7 dicas do que não fazer para construir um texto de qualidade. Tá? Então vamos recapitular aqui rapidinho. Dica 1, repetir a mesma palavra muitas vezes. Dica 2, utilizar a abreviatura de modo excessivo. Dica 3, utilizar os estrangeirismos. Dica 4, forçar a barra no gerundismo. Dica 5, abusar das citações. Dica 6, evitar a poetização, né? A repetição de palavras com a mesma terminação, como eu acabei de fazer agora nessa frase. E a dica 7, utilizar palavras ou expressões que você não conheça. Eu espero que com essas 7 dicas você possa, daqui para frente, construir textos melhores, que as pessoas vão ter vontade, prazer de ler. Aí, se você quer melhorar ainda mais o seu texto, além dessas 7 dicas, aproveita e faz o download do e-book, tá? Onde eu falo, né, como escrever um texto melhor, um texto mais persuasivo, que é o e-book 7 dicas para um texto persuasivo. Aí ele é um e-book muito legal de você ler, uma leitura muito fácil, tá? Não tem muitas páginas, mas lá você vai encontrar 7 dicas para melhorar ainda mais a qualidade do seu texto, fazer com que as pessoas queiram ler. Só de ver o título do seu texto, elas já tenham vontade de ler. Quando elas lerem o primeiro parágrafo, elas não vão querer parar, elas vão querer continuar. Então o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Não perde tempo, vai lá, faz o download. É gratuito esse e-book, você vai curtir bastante a leitura dele. E no final desse e-book tem um bônus, que é uma dica fantástica que eu uso em todos os textos que eu produzo e que com certeza vai ajudar ainda mais os seus textos, que eles se tornem mais persuasivos e que você consiga um número maior de leitores. Até o próximo vídeo.